A paz para os irmãos, tudo bem? Hoje a gente vai estar falando mais uma vez com os irmãos de casa, mas por um objetivo maior, que é resguardar a gente dessa circunstância viral que está acontecendo aí no nosso país, no mundo todo, né? Então, quero primeiro deixar a paz de Cristo para cada um, né? Para cada um que está ouvindo essa palavra. Às vezes você não está nem ouvindo mais essa palavra nesse momento de crise, já tudo voltou ao normal, mas que Deus vai falar grandemente em nossos corações, tá bom? Eu sou o Felipe Medeiros, diácono da igreja de Nova Vida em Volta Redonda, e o pastor Mauro pediu para que a gente trouxesse uma palavra de vida para cada um de nós, amém? Então hoje a gente vai estar falando uma palavra muito interessante que se encontra em Êxodo, no capítulo 13, versículo 21 e 22, que diz assim: E o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. A gente vai passar agora o versículo 14, tá? Mais um pouquinho para frente, no capítulo 14, no versículo 19 e 20. E diz assim: E o anjo de Deus, que ia adiante do exército de Israel, se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. E a nuvem era escuridade, para aqueles, e para estes esclarecia. E a noite, de maneira que em toda a noite não chegou um ao outro. E a gente vai passar mais adiante um pouquinho no capítulo 16, versículo 2 ao 4. Diz assim: E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. Versículo 3. E os filhos de Israel disseram: Quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto a panelas de carne, quando comíamos pão até fartar. Por que nos tendes tirado para este deserto, para matar de fome e toda esta multidão? No 4. Então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá a colher cada dia a porção para cada dia, para que eu veja, se anda em minha lei ou não. Aí a gente vai passar agora para o 16, capítulo 16 mesmo, só que o versículo 11 e 12. Diz assim no 11: E o Senhor falou a Moisés dizendo: Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Fala-lhes, dizendo: Entre as duas tardes comereis carne, e pela manhã nos fartareis, de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. Senhor eterno Deus, essa sua palavra de vida, que tem colocado em meu coração para passar para nossos irmãos em Cristo, Pai. Senhor, que essa palavra alcance cada vida, que essa palavra faça germinar, crescer, para que ela possa dar o seu fruto, para que tu tem dado em cada vida. Senhor, nos dê a sua revelação, o que tu queres passar para cada vida com essa palavra, Senhor. Senhor, tira aquelas coisas que nos impedem de ouvir, que nos impedem de ter a sua revelação. Senhor, cuida de cada um de nós, nos abençoa, cuida de mim. Não deixe que saia palavra nenhuma do Felipe aqui neste momento, Senhor. Que as palavras que aqui saiam sejam palavras diretamente dos céus. É o que eu te peço e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. E diz assim: essa passagem é muito interessante. É a passagem quando Deus tira o povo de Israel do Egito, né? Ele mandou as pragas, né? Fez com que o faraó libertasse o povo. Por quê? Porque os filhos deles estavam sofrendo a servidão, estavam sendo escravos naquele povo, naquele tempo, no Egito. E estavam murmurando, reclamando da situação, da circunstância que ali estavam vivendo. E Deus assim
com o pedido de seus filhos, foi lá e resgatou seus filhos. Só que ele tinha que levar para algum lugar, porque lá era a terra dos egípcios. E um lugar que ele tinha preparado, um lugar de bênçãos, né? Só que até chegar a esse lugar de bênçãos, eles precisavam caminhar para chegar ao local que Deus tinha preparado para a vida deles. E logo em seguida, em sair do Egito, né? Eles começaram a murmurar. Com o quê? Murmuraram porque tinham fome, porque tinham sede, porque faltava isso, porque faltava aquilo. E toda vez eles murmuravam, eles reclamavam. E Deus foi lá, deu maná, mandou as codornizes, que era carne, deu água de beber, né? Onde não existia águas, né? Os defendeu de Faraó, quando Faraó foi atrás deles, né? Os protegeu, né? Foi o único momento que a nuvem, né, saiu de trás, de cima, de adiante deles, e foi para trás deles para protegê-los, né? Para impedir que Faraó os encontrasse à noite, né? Para que Deus desse o livramento para eles. E o anjo de Deus, né? Deus, o próprio Deus, estava com eles todo instante. Mas, infelizmente, os cristãos, daquela época é igual ao de hoje. É igual a nós, cada um de nós. Porque cada um de nós, a gente tem pedido a Deus que entre em nossos corações, mude nossa história, mude nossa vida, mude nossa realidade. E, infelizmente, a gente faz como eles fizeram. Deus nem terminou a obra que Ele começou na minha vida e na sua vida. E já estamos murmurando. Murmurando não, porque murmurando é uma coisa do passado, né? A gente está reclamando. Ou às vezes a gente diz que só estou dizendo, né? Só estou falando, só estou me expressando, só estou colocando o meu pensamento, só estou dando a minha opinião. Mas na verdade estamos reclamando. E a gente se apega, a gente nos prendemos no passado. Poxa, que lá atrás era melhor do que hoje está muito ruim. Só que a gente não está se apegando no passado, nas coisas boas do passado. A gente está se apegando no passado às coisas ruins. E hoje a gente faz isso. A gente se apega ao passado de antes da nossa vida com Cristo e nos apegamos nas coisas ruins também de quando nos apegamos com Cristo. Só que a gente deixa de ver, deixa de olhar as bênçãos que Deus tem feito para nós, para cada um de nós. E nos apegamos só aos problemas, só às dificuldades, só às coisas que nos desagradaram. A gente fica toda hora lembrando das coisas ruins, toda hora lembrando das coisas que nos traz tristeza, toda hora lembrando daquilo que não nos traz paz. E trazendo um problema, uma dificuldade desse tamanho, transformando ela numa dificuldade enorme. Quando que se você se apegar, quando nós passamos a nos apegar àquelas coisas boas que Deus tem feito em nossas vidas, você pensar a sua vida lá atrás, pensar a sua vida hoje com Cristo, você vai ver que grandes coisas Ele tem feito na sua vida. Mas você tem que lembrar que estamos na caminhada. Não chegamos no que Deus tem preparado para cada um de nós. Estamos no caminhar. Estamos chegando ao objetivo. Qual é o objetivo que Deus tem preparado para mim e para você? É um só. Não é a terra, é o céu. Mas como Ele fez com os filhos de Israel, Ele faz conosco. Nós estamos sempre embaixo das mãos dEle. Nós estamos sempre embaixo das asas dEle. E Ele está sempre cuidando da gente, nos alimentando, nos dando de beber, nos dando de vestir, nos dando o suficiente, né? E até mesmo fartando, como Ele disse aqui para eles, que dava o pão a eles se fartarem. Mas Ele pedia uma coisa. Lá no versículo 4, no finalzinho do capítulo 16, versículo 4, Ele fala que disse a Moisés que vos farei chover pão dos céus e o povo sairá a colher cada dia porção para cada dia, né? Para que eu veja se anda em minha lei ou não. O que Ele quis dizer? Ele deu para eles o limite. Falou assim, olha, não adianta pegar hoje para guardar para amanhã. Não, hoje é o de hoje. Hoje eu estou cuidando para vocês de hoje. Essa porção que eu estou dando para você hoje é de hoje. Não se preocupa com o de amanhã. O de amanhã, quem vai se preocupar com essa porção sou eu. Deus falando para os seus filhos. Ele queria apenas que eles fossem
obedientes, que eles ouvissem a voz de Deus, ouvissem o que Deus estava falando para eles, né? E seguissem verdadeiramente o que Ele está falando. E a gente faz isso hoje. Deus nos dá a porção de hoje e fala assim, olha, eu quero que você siga essa porção dessa maneira, eu quero que você siga a sua vida nessa forma, desse jeito. E o que a gente faz? Nós nos apegamos àquilo que nos entristece, àquilo que nos tira a paz, e deixamos de observar aquilo que nos traz vida, que é o que? Estamos embaixo de Deus, Deus tem nos alimentado, Deus tem nos dado água, Deus tem nos vestido, né? E muitas das vezes com fartura, só que a gente não se apega a isso. A gente só se apega às coisas ruins, a gente só se apega às coisas que passaram e foram más para nossas vidas. E às vezes acontece uma coisa hoje que não é tão boa, mas mesmo assim é melhor hoje com Cristo do que sem Cristo. E hoje Deus está te chamando e me chamando para que que a gente traga na nossa memória, né? Que a gente relembre sempre, não aquilo que nos entristece, não aquilo que nos traz medo, dúvida, dor, mas aquilo que nos traz alegria. Então não se prenda nas coisas ruins, se prenda nas coisas boas que Deus tem feito para você. E lembre-se, como Deus fez lá com os filhos de Israel, Ele está fazendo com você. Nós ainda não chegamos na terra prometida. Nós ainda não chegamos no local que Ele tem preparado para mim e para você. Eu costumo dizer para minha filha que ela quer saber quando que Jesus vai vir para buscar a gente. E eu digo para ela que Jesus, Ele está lá no céu, construindo a nossa casa. E quando Ele terminar a nossa casa, Ele vem nos buscar. Então, assim como eu digo para minha filha, eu digo para você também. E Deus fala para você também, né? A hora vai chegar. Você ainda não chegou no lugar onde eu quero te colocar. Quando essa hora chegar, aí você vai dizer que acabou, realmente acabou. Mas por enquanto, você está com a sua vida debaixo das mãos de Deus. E lembra, como lá no deserto, né? Lá atrás, Deus cuidava deles contra inimigos, por falta de água, falta de comida, falta de qualquer coisa, roupa. Deus cuidava deles, dava a coluna de fogo à noite para aquecê-los, dava a nuvem de dia para que protegesse do sol. E Deus faz assim com as nossas vidas. Então eu quero deixar essa palavra de vida para você. Não se apegue às coisas que te tiram a paz, às coisas que te tiram a alegria. Se apegue sim às coisas que te tragam alegria. Faz um exercício de lembrar tudo aquilo que Deus tem dado para você, que Deus tem abrido de portas, que Deus tem te livrado, feito de livramento na sua vida, para que assim você traga aquilo que te traz alegria. E nesse momento, eu quero orar com você para que Deus possa mostrar para você hoje o que te traz alegria nele. Seu eterno Deus, muito obrigado por essa sua palavra de alegria, palavra onde nos mostra que tu nos tirou da mão do inferno e está nos conduzindo ao céu. Só que nesse caminho nós estamos debaixo das suas mãos, estamos debaixo do seu querer e devemos entender que não devemos nos preocupar com o amanhã, com o que há de vir, o que vamos comer amanhã, o que vamos beber amanhã. Não, você vai guardar cada dia a nossa vida, vai nos dar a porção perfeita, porção suficiente e abundante para as nossas vidas, para que possamos alcançar o céu. Senhor, traz a memória dos seus filhos hoje, aquilo que traz a alegria, aquilo que traz vida, aquilo que traz paz, e faça com que a gente esqueça, jogamos lá no mais profundo mar do esquecimento das nossas mentes, aquilo que nos tira a paz, aquilo que nos tira a alegria, aquilo que nos tira vida. É o que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém.